Imagine que você abre o coração para alguém. Conta um plano que te enche de esperança. Descreve cada detalhe com brilho nos olhos. Nos dias seguintes, algo estranho acontece. A motivação desaparece, o plano empaca e você passa a sentir um incômodo silencioso perto dessa pessoa, como se tivesse entregado uma parte de si que ainda não estava pronta para sair da sombra. Em vez de força, você sente um vazio. Em vez de apoio, uma dúvida incômoda. Esse tipo de sensação não é coincidência. É o preço invisível de expor demais, o que ainda precisava crescer em silêncio dentro da sua própria fortaleza. Os antigos estoicos chamariam isso de desperdício de energia interior. Não porque compartilhar seja sempre um erro, mas porque existe um momento certo, uma medida certa e, principalmente, um limite que protege aquilo que ainda é frágil. O que você revela passa a existir nas mãos e na mente dos outros. O que você guarda com consciência permanece sob o seu domínio. É como se, ao falar cedo demais, você abrisse brechas na sua fortaleza e deixasse entrar opiniões, expectativas, comparações e julgamentos que vão drenando a sua força sem que você perceba. Seja bem-vindo ao oráculo estoico. Aqui, a sabedoria milenar dos filósofos estoicos encontra os desafios da vida moderna. No vídeo de hoje, você vai descobrir 9 coisas que não deve contar a ninguém, nem família, nem amigos. O estoicismo é, antes de qualquer coisa, uma filosofia prática de proteção da mente. Não é teoria distante, nem discurso bonito sobre virtude. É treinamento diário para que sua paz interior não dependa do humor dos outros, da aprovação dos outros ou da curiosidade dos outros sobre a sua vida. Os estoicos enxergavam o mundo interno como uma fortaleza, algo que você constrói tijolo por tijolo, reforça com disciplina e defende com escolhas silenciosas. Dentro dessa fortaleza estão suas decisões mais importantes, seus medos mais profundos, suas dúvidas mais íntimas e os planos que ainda estão em fase de amadurecimento. Essa fortaleza não é um muro de frieza ou desconfiança. Ela não serve para afastar todo mundo, nem para transformar você em alguém inacessível. Ela existe para evitar que sua vida seja governada por olhares externos, fofocas, manipulações emocionais ou pressões silenciosas. Quando você entende isso, percebe que falar tudo o que sente, tudo o que pensa e tudo o que deseja não é sinal de autenticidade plena, mas muitas vezes de fragilidade exposta. Nem tudo precisa virar assunto de conversa. Nem tudo merece virar conteúdo para consumo emocional alheio. Para organizar essa proteção de forma prática, imagine que sua vida interna é dividida em 3 círculos. No círculo mais externo está aquilo que qualquer pessoa pode saber sem colocar em risco a sua paz. Opiniões gerais, hobbies, preferências leves, detalhes superficiais do dia a dia. São coisas que, se forem repetidas, distorcidas ou mal interpretadas, não vão arruinar sua confiança nem mexer com o que você tem de mais sensível. É a superfície da sua personalidade, o que você mostra no convívio social comum. No círculo intermediário estão as partes de você que exigem mais critério, planos específicos, fragilidades pontuais, decisões delicadas, aspectos da sua história que tocam em vulnerabilidades reais. Aqui já não cabe qualquer ouvido. Abrir esse espaço para pessoas erradas pode gerar dependência, chantagem emocional, sabotagem ou, no mínimo, um peso desnecessário de expectativas que não pertencem a você. É o tipo de informação que altera a forma como alguém te enxerga, como te trata e como se posiciona diante das suas escolhas. No círculo mais interno está o que deveria permanecer quase sempre protegido. Desejos estruturais,
medos profundos, inseguranças que ainda estão em processo de cura, fraturas emocionais que você ainda não compreendeu totalmente. Esse núcleo é o coração da sua fortaleza. Quando você entrega esse material para qualquer pessoa, mesmo que seja alguém próximo, está oferecendo um mapa completo das suas fraquezas. Não é prudência, não é coragem. Muitas vezes é apenas exposição prematura de algo que ainda precisa ser trabalhado em silêncio, com honestidade e disciplina. Os estoicos jamais confundiriam transparência com imprudência. Para eles, sabedoria não é falar tudo, mas saber o que merece ser dito, quando merece ser dito e para quem merece ser dito. Isso não significa viver com máscara, e sim com responsabilidade sobre o impacto das próprias palavras. Cada vez que você compartilha mais do que deveria, delega parte da sua força de decisão ao julgamento alheio. Cada vez que você escolhe o silêncio consciente, mantém o comando da própria vida dentro da sua fortaleza. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir 9 tipos de informações que minam sua paz quando expostas sem critério, mesmo que sejam ditas com boa intenção. Não é sobre virar uma pessoa desconfiada, mas sobre aprender a proteger o que ainda está em construção. É um convite para olhar com mais atenção para aquilo que você tem falado sobre si, para quem você tem contado suas dores, seus planos e suas dúvidas mais íntimas, e como isso vem afetando sua energia, seu foco e sua autoconfiança. Se fizer sentido para você resgatar esse poder e reconstruir sua fortaleza interna com consciência, vale a pena ficar até o final deste conteúdo, absorver cada parte e aplicar de verdade. Assistindo até o fim, deixando seu like, comentando sua visão e se inscrevendo, você fortalece esse espaço de reflexão e, em troca, ganha ferramentas práticas para viver com mais proteção emocional, clareza e força silenciosa. A primeira coisa que você nunca deveria revelar para ninguém, nem mesmo para quem parece te conhecer profundamente, são as suas fraturas emocionais que ainda não cicatrizaram. Não estamos falando de traumas antigos que você já processou, nem de experiências difíceis que você superou e hoje consegue contar com leveza. Estamos falando daquelas feridas que ainda sangram por dentro. Aqueles pontos sensíveis onde você reage de forma desproporcional sem entender direito o porquê. É aquela dor que aparece quando alguém te critica de um jeito específico, quando você sente ciúme além da medida, quando uma rejeição pequena te desestabiliza por dias inteiros. Essas fraturas são os lugares onde você ainda não tem controle total sobre suas emoções. E justamente por isso são as informações mais perigosas para serem compartilhadas. Pessoas manipuladoras observam exatamente onde você sangra. Elas não precisam de muito. Basta uma conversa despretensiosa, onde você deixa escapar que tem medo de abandono, que sente insegurança quando alguém demora para responder mensagens, ou que se sente diminuído quando comparam você com outras pessoas. A partir daí, essa informação vira uma ferramenta, às vezes de forma consciente, às vezes sem intenção clara, mas vira. E cada vez que essa pessoa quiser algo de você, pressionar você ou simplesmente ganhar vantagem numa discussão, ela vai tocar exatamente nessa ferida. Mesmo quando não há maldade envolvida, revelar fraturas emocionais não curadas transforma a dinâmica de qualquer relação. A pessoa passa a te ver com pena, com cuidado excessivo ou com uma desconfiança silenciosa sobre sua capacidade de lidar com a vida. Você deixa de ser visto como alguém inteiro e passa a ser tratado como alguém frágil demais para certos assuntos, certas verdades ou certas responsabilidades. Isso mina sua autoridade sobre si mesmo sem que você perceba.
Os estoicos entendiam que o caráter precisa ser fortalecido antes de qualquer exposição vulnerável. Não se trata de fingir que está tudo bem quando não está, mas de reconhecer que expor uma fratura emocional em público, em roda de amigos ou até dentro de casa não é o mesmo que cuidar dela. Primeiro você cura, observa, trabalha internamente essa dor com racionalidade e paciência. Depois, se for realmente necessário, você compartilha de forma seletiva com alguém que tenha capacidade real de acolher sem usar contra você. Pode ser um terapeuta, um mentor verdadeiro ou até o próprio diário, onde você organiza pensamentos sem julgamento externo. Mas não pode ser qualquer um, em qualquer momento, só porque você sentiu vontade de desabafar. A segunda coisa que você deve guardar dentro da sua fortaleza são os seus medos mais secretos, aqueles que definem o teto das suas angústias existenciais. Não é o medo superficial de barata, altura ou falar em público. Estamos falando dos medos estruturais, aqueles que moldam suas decisões sem você admitir abertamente. São frases internas como: tenho pavor de envelhecer pobre, tenho medo de passar a vida inteira sozinho, tenho horror de ser visto como alguém fracassado, tenho medo de descobrir que não sou tão especial quanto pensei que era. Quando você revela esse tipo de medo para alguém, mesmo que seja em tom de desabafo ou brincadeira, você cria um script na mente dessa pessoa. A partir daquele momento, ela passa a enxergar todas as suas ações através desse filtro. Se você contou que tem pavor de ser visto como fracassado, cada vez que você toma uma decisão arriscada, muda de emprego ou tenta algo novo, a pessoa vai interpretar tudo como uma tentativa desesperada de fugir desse medo. Isso gera um tipo de julgamento silencioso que contamina a forma como você é visto e, pior ainda, pode ser usado para te pressionar em momentos de conflito ou negociação. Imagine que você revela para alguém próximo que tem medo de ficar sozinho. Essa pessoa, mesmo sem intenção de manipular, pode começar a usar isso como moeda de troca emocional. Ameaças sutis de distanciamento, chantagens afetivas disfarçadas de cuidado, comentários que mexem exatamente com esse ponto sensível. E você, porque expôs demais, fica vulnerável a isso. Perde a capacidade de negociar com clareza, de impor limites saudáveis e de agir com liberdade real dentro dessa relação. Os estoicos ensinavam que os medos devem ser enfrentados com racionalidade e prática, não transformados em bandeiras públicas. O medo existe, sim, mas ele precisa ser trabalhado internamente, desconstruído com lógica, testado na realidade e superado aos poucos. Quando você transforma medo em conversa casual, está entregando poder sem necessidade. O que você pode fazer em vez disso é transformar esse medo secreto numa meta silenciosa de superação. Se você tem medo de envelhecer pobre, trabalhe sua independência financeira sem anunciar. Se tem medo de solidão, cultive sua autonomia emocional sem fazer disso um tema recorrente nas conversas. A terceira coisa que merece proteção absoluta dentro da sua fortaleza é a hierarquia real de quem você ama e valoriza. Esse é um tema extremamente sensível e pouco discutido, mas faz toda a diferença na forma como seus relacionamentos funcionam. Toda pessoa tem, mesmo que não admita, uma ordem interna de afeto e respeito. Você sabe quem ama mais, quem respeita mais, quem escolheria num conflito direto entre duas pessoas próximas. Essa hierarquia existe, é humana, e não tem problema nenhum em existir. O problema é revelar isso abertamente. Quando você diz,
mesmo sem querer, que prefere determinado amigo, que respeita mais um familiar do que outro, ou que confia mais numa pessoa específica, você cria ciúmes silenciosos, competições invisíveis e ressentimentos que demoram anos para aparecer, mas que corroem tudo por dentro. As pessoas passam a se comparar entre si, tendo você como referência, e isso gera um ambiente emocional tóxico, onde ninguém relaxa de verdade. Cada gesto seu será interpretado como confirmação ou negação dessa hierarquia, e você vai estar sempre sendo medido, avaliado e cobrado sem entender direito de onde vem a tensão. Os estoicos defendiam que devemos tratar a todos com justiça e respeito proporcional ao papel que desempenham em nossas vidas. Mas divulgar um ranking afetivo verbal não é justiça, é alimentar paixões desnecessárias e conflitos que poderiam ser evitados. Você pode amar sua mãe mais do que seu pai sem precisar verbalizar isso. Pode confiar mais num amigo do que em outro sem transformar isso em conversa de bar. O que importa é como você age, como demonstra carinho, respeito e presença. As pessoas sentem pela atitude, não pela declaração explícita de onde estão na sua escala interna de prioridade afetiva. Proteger essa hierarquia não é falsidade, é maturidade emocional. É entender que algumas verdades não precisam ser ditas, porque o impacto delas é destrutivo sem trazer benefício real. Quando você mantém isso guardado e age com equilíbrio, as relações fluem com mais leveza. As pessoas se sentem valorizadas pelo que recebem de você, não pelo medo de estarem abaixo de outra pessoa na sua lista invisível de afetos. Sua fortaleza se fortalece quando você aprende a amar com intensidade, sem precisar quantificar publicamente o quanto cada um vale para você. A quarta coisa que você nunca deveria expor antes da hora são seus planos de saída. A vontade de ir embora de um relacionamento, de um trabalho, de uma cidade ou até de um país. Não se trata de esconder sua verdade para sempre, mas de entender o momento certo de compartilhar esse tipo de decisão. Quando você revela cedo demais que está pensando em sair, a outra pessoa deixa de se relacionar com você no presente e passa a reagir apenas ao risco de perda. Isso muda tudo. Surge controle, vigilância, tentativas de te segurar, chantagem emocional, sabotagem de oportunidades ou um clima constante de tensão. Em vez de fortalecer sua liberdade, você a enfraquece. Em um ambiente de trabalho, por exemplo, se você começa a falar que um dia vai sair, que está olhando outras oportunidades ou que está cansado daquela empresa, a partir daquele momento, cada gesto seu será interpretado como descompromisso. Portas que poderiam se abrir são fechadas. Confianças que poderiam ser construídas se dissolvem. Em relacionamentos afetivos acontece algo semelhante. Ao dizer que pensa em ir embora, sem estar realmente pronto, você cria um campo de insegurança que faz a outra pessoa oscilar entre medo, controle e contra-ataques emocionais. E muitas vezes você mesmo ainda está confuso, usando esse discurso mais como desabafo do que como decisão real. Para os estoicos, a ação vale mais do que o anúncio. O sábio não vive de declarações impulsivas sobre o que pretende fazer. Ele prepara a decisão em silêncio, ajusta o que precisa, assume a responsabilidade pelas consequências e, quando fala, é porque já está pronto para sustentar o passo. Em vez de espalhar seus planos de saída, o mais sábio é trabalhar discretamente, organizar suas finanças, desenvolver habilidades, criar alternativas reais, estruturar o movimento. Quando tudo estiver sólido o suficiente, você comunica com firmeza, não como ameaça, mas como escolha madura. A quinta coisa que deve permanecer protegida são as suas falhas morais que você ainda admira em si mesmo. Não é o erro do passado que você conta com arrependimento genuíno,
buscando aprendizado. É aquele tipo de história que você narra como se fosse algo engraçado, inteligente ou prova de esperteza, quando você enganou alguém e se deu bem, quando manipulou uma situação para conseguir vantagem, quando mentiu com frieza e até hoje sente um certo orgulho disso. Esse tipo de confissão não revela apenas o que você fez, mas o piso real da sua moralidade. Quando você compartilha esse tipo de falha com alguém, como se fosse motivo de orgulho, a pessoa entende imediatamente até onde você é capaz de ir com ela. Mesmo que continue ao seu lado, por dentro ela registra: se ele fez isso com outro, pode fazer comigo também. Isso cria uma desconfiança silenciosa que nunca mais desaparece por completo. Em vez de te enxergar como alguém em evolução, a pessoa passa a te ver como alguém que acha aceitável usar os outros como meio para seus próprios objetivos. E uma vez que essa imagem se forma, qualquer deslize futuro será interpretado com muito mais dureza. A visão estoica é radical nesse ponto. A virtude é o centro da vida. Não há orgulho legítimo em histórias que celebram injustiça, manipulação ou vantagem injusta. Contar essas falhas como se fossem troféus mostra que o caráter ainda está em processo de construção. Isso afasta silenciosamente pessoas realmente boas e atrai quem funciona na mesma lógica de esperteza moralmente duvidosa. Em vez de transformar esses episódios em crônicas divertidas de bar, o caminho sábio é encará-los como material de trabalho interno. Você observa com sinceridade, reconhece que aquilo não honra o tipo de pessoa que deseja ser e usa a lembrança como combustível para não repetir o mesmo padrão. A sexta coisa que você precisa proteger na sua fortaleza é o preço pelo qual você se vende. Todo mundo tem um ponto sensível, um tipo de oferta que mexe com partes muito profundas da personalidade: dinheiro, status, elogio, afeto, aprovação, sensação de pertencimento ou admiração pública. Em outras palavras, existe algo que, se colocado na mesa, faz você hesitar nos seus valores. Talvez você ceda a uma proposta injusta por medo de perder a chance de ser reconhecido. Talvez aceite humilhações porque tem pavor de ficar sem determinada relação. Talvez faça coisas que despreza só para manter uma posição social. Quando você revela abertamente qual é esse preço psicológico, entrega a chave do seu comportamento para o outro. Se alguém sabe exatamente o que você não suporta perder, pode negociar tudo com base nisso. Basta saber que você não suporta a ideia de ser visto como fraco para usar acusações de fraqueza contra você sempre que quiser te empurrar para algum lugar. Basta perceber que você é obcecado por reconhecimento para oferecer elogios estratégicos em troca de favores. A partir desse momento, sua liberdade enfraquece. Você passa a reagir ao jogo alheio em vez de agir a partir de princípios sólidos. O verdadeiro poder, sob a ótica estoica, está em ser dono de si mesmo. Isso significa reduzir pouco a pouco os pontos em que você troca seus valores por alguma recompensa. E enquanto ainda houver fragilidades, o mínimo é não exibi-las como se fossem informações neutras. Em vez de expor o que te compra, use o silêncio para se observar com honestidade. Pergunte a si: o que me faria trair meus princípios? Em quais situações eu já fiz isso? O que em mim ainda está disposto a se curvar por medo ou desejo? Ao encarar essas questões em silêncio, você não dá munição a ninguém e, ao mesmo tempo, fortalece sua própria integridade. Quando você junta esses três elementos, seus planos de saída, suas falhas morais, que ainda admira, e o preço pelo qual se vende, percebe um ponto em comum. Todos eles revelam onde sua vontade pode ser dobrada. São mapas da sua direção, do seu caráter e das suas fraquezas mais estratégicas.
Entregar isso para qualquer pessoa é permitir que alguém tenha acesso direto ao painel de controle das suas escolhas. A fortaleza existe justamente para impedir esse tipo de acesso irrestrito. E quanto mais você a fortalece, mais livre se torna para agir a partir de quem realmente deseja ser, e não a partir das pressões que te cercam. A sétima coisa que você deve proteger dentro da sua fortaleza são as críticas profundas que você tem sobre pessoas próximas. Não é apenas falar mal dos outros de forma casual ou desabafar sobre algo que te incomodou pontualmente. Estamos falando de julgamentos estruturais, aquelas frases internas que você carrega, mas raramente verbaliza com clareza. Acho meu pai fraco, acho minha mãe manipuladora, acho meu melhor amigo invejoso, acho meu parceiro incapaz de crescer. Essas avaliações são profundas porque tocam no núcleo de como você realmente enxerga alguém, não apenas no que te irritou num dia ruim. Quando você compartilha esse tipo de crítica com terceiros, mesmo que seja alguém de confiança, você está criando um registro permanente. As pessoas mudam, contextos mudam, você mesmo muda de opinião com o tempo. Mas aquela frase que você soltou continua existindo na memória de quem ouviu. E ela pode ser usada fora de contexto, pode ser distorcida, pode voltar contra você anos depois, ou pode simplesmente criar uma imagem definitiva sobre alguém que você ainda ama, mas que num momento de frustração julgou com dureza excessiva. Além disso, verbalizar críticas profundas sobre quem está perto alimenta uma dinâmica perigosa dentro de você. A ilusão de que criticar internamente tudo e todos é sinal de lucidez. Os estoicos alertavam que o excesso de julgamento crítico sobre os outros muitas vezes não passa de vaidade disfarçada. É mais fácil apontar fraquezas nos outros do que enfrentar as próprias. É mais confortável construir narrativas em que você é o observador consciente cercado de pessoas limitadas do que reconhecer que você também tem falhas estruturais que impactam essas mesmas relações. Em vez de desabafar com terceiros sobre o quanto fulano é problemático, o caminho mais maduro é usar o diário como espaço de processamento honesto. Escreva a crítica com todas as letras, sem filtro. Depois, vire a pergunta para si mesmo. Por que isso me incomoda tanto? O que essa falha do outro revela sobre mim? Será que estou projetando algo que não quero admitir em mim? Esse exercício transforma crítica destrutiva em material de autoconhecimento real, sem queimar pontes nem criar arquivos emocionais em outras pessoas. A oitava coisa que merece ficar guardada são suas fantasias de vingança e ressentimento. Esse é um território raramente admitido em voz alta, mas extremamente comum na experiência humana. São aqueles diálogos imaginários onde você humilha alguém que te machucou, cenários detalhados de como essa pessoa vai se arrepender, frases ensaiadas que você nunca disse, mas que repete mentalmente até decorar. É a sensação recorrente de que um dia a justiça vai chegar e você quer estar lá para ver a queda de quem te feriu. Revelar esse tipo de conteúdo interno coloca você imediatamente na posição de vilão, na mente de quem ouve. Mesmo que você tenha razão, mesmo que a pessoa realmente tenha te prejudicado de forma injusta, quando você compartilha fantasias de vingança, você deixa de ser visto como alguém que foi ferido e passa a ser visto como alguém perigoso, rancoroso, incapaz de superar. Isso muda a forma como as pessoas confiam em você. Elas começam a pensar: se ele nutre isso por tanto tempo contra aquela pessoa, o que ele nutriria contra mim se eu cometer um erro? Para os estoicos, o ressentimento é uma ferida auto-infligida. É manter aberta uma dor que poderia ser curada, alimentando mentalmente a lembrança de quem te machucou. O sábio não busca vingança, porque entende que isso só prende sua energia num ciclo destrutivo.
A verdadeira liberdade vem de soltar, não de fantasiar punições. Isso não significa aceitar injustiça passivamente, mas significa não deixar que o ato injusto continue invadindo sua vida interior. Em vez de compartilhar essas fantasias, transforme a energia do ressentimento em disciplina construtiva. Use a dor como combustível para se tornar mais forte, mais capaz, mais centrado. Não para provar nada para quem te feriu, mas para se libertar da prisão emocional que essa pessoa criou dentro de você. Quando você percebe que a melhor resposta não é a vingança imaginada, mas a indiferença conquistada através do próprio crescimento, sua fortaleza se expande de forma real. A nona e última coisa que você deve proteger com todo cuidado é a versão brutalmente honesta do que você pensa de si mesmo. Esse é o conteúdo mais profundo e sutil de todos. Não é a autoestima genérica que você mostra publicamente, nem a confiança que você projeta no dia a dia. É aquela frase escondida que você carrega em silêncio. No fundo, acho que não sou bom o suficiente. Acho que sou medíocre comparado aos outros. Acho que ninguém me amaria se realmente me conhecesse por inteiro. Acho que estou apenas fingindo ser alguém que não sou. Quando você expõe essa autocrítica brutal para outras pessoas, você aciona dois movimentos perigosos. O primeiro é a pena. A pessoa passa a te enxergar como alguém frágil demais, incapaz de sustentar responsabilidades maiores, alguém que precisa de cuidado constante. Isso enfraquece a forma como você é visto e tratado. O segundo movimento é ainda mais sutil. A sensação de poder que a outra pessoa ganha ao saber que agora tem um mapa completo da sua alma. Ela conhece sua fraqueza central, aquela que organiza todas as outras. Isso cria um desequilíbrio de forças dentro da relação que nunca mais se resolve totalmente. Os estoicos defendiam que o juízo sobre si mesmo deve ser treinado pela razão, não jogado no colo dos outros como se fosse verdade absoluta. Você não é obrigado a acreditar na voz interna que te diminui. Pode observá-la, questioná-la, testá-la na realidade e substituí-la aos poucos por uma visão mais justa de quem você é. Mas esse trabalho é interno, silencioso, sustentado por ações pequenas e consistentes que vão reconstruindo a confiança em si mesmo. Não é assunto para roda de conversa, nem material para desabafo emocional com qualquer pessoa. Em vez de anunciar essa autoimagem brutal como se fosse um fato, transforme esse discurso oculto em metas concretas de mudança. Se você acha que não é bom o suficiente, defina em que área específica quer melhorar e trabalhe nisso sem alarde. Se sente que ninguém te amaria de verdade, cultive autoconhecimento genuíno e permita que as pessoas te conheçam aos poucos, sem precisar entregar tudo de uma vez. A fortaleza se constrói quando você para de buscar validação externa para aquilo que só pode ser resolvido internamente. E cada vez que você escolhe não expor essa fragilidade central, está fortalecendo o alicerce da sua própria identidade. Agora que você conhece essas 9 camadas de proteção, é hora de entender o conceito que amarra tudo isso numa estrutura maior, a fortaleza do silêncio. Não se trata de se tornar uma pessoa fechada, fria ou desconfiada. Não é sobre construir muros intransponíveis ao redor da sua vida, nem sobre viver com medo de que qualquer palavra sua seja usada contra você. A fortaleza do silêncio é algo muito mais sutil e poderoso. É ter um núcleo inviolável de pensamentos, decisões e fragilidades em processo de cura que você protege conscientemente porque entende o valor deles. Cada coisa que você escolhe não revelar funciona como um tijolo nessa fortaleza. Cada exposição desnecessária é uma porta aberta para a opinião alheia, manipulação sutil e interferência em decisões que deveriam ser exclusivamente suas.
Os estoicos sabiam que o mundo interno precisa ser tratado como um espaço sagrado, não porque seja superior ao mundo externo, mas porque é o único lugar onde você tem controle total. Fora de você, tudo muda. Pessoas vão embora, circunstâncias viram do avesso, promessas são quebradas. Dentro da sua fortaleza, você decide o que entra, o que fica e o que sai. Imagine seu universo interior como um templo com várias salas. Na entrada, qualquer pessoa pode transitar. É onde acontecem conversas leves, trocas superficiais, interações sociais básicas. Mas ao fundo, existem corredores onde só entram pessoas selecionadas com cuidado. São os amigos verdadeiros, os familiares em quem você confia de fato, aqueles que provaram ao longo do tempo que sabem lidar com suas vulnerabilidades sem transformá-las em armas. E lá no centro, na sala mais protegida, está o que ninguém deveria acessar totalmente. Seus medos estruturais, suas fraturas ainda abertas, seus planos em fase inicial, sua autoimagem em reconstrução. Deixar qualquer pessoa entrar nessa sala central sem critério é o mesmo que permitir que opiniões externas governem suas escolhas mais importantes. Você perde a capacidade de decidir com clareza porque passa a carregar o peso do que os outros pensam, esperam ou julgam sobre você. E muitas vezes nem são julgamentos verbalizados, mas expectativas silenciosas que você sente pairando no ar toda vez que encontra aquela pessoa que sabe demais sobre quem você realmente é por dentro. A fortaleza do silêncio não significa solidão. Significa discernimento. Você pode ter relacionamentos profundos, íntimos e genuínos sem precisar entregar todas as chaves da sua vida interior de uma vez. Pode amar intensamente sem revelar cada detalhe dos seus processos internos. Pode confiar em alguém sem torná-lo repositório de todas as suas inseguranças. O que muda é a consciência de que nem tudo precisa ser dito e que o silêncio bem aplicado é uma forma sofisticada de autocuidado. Cada um dos 9 pontos que você viu ao longo deste conteúdo representa uma área específica onde o silêncio estratégico protege sua paz. Quando você guarda suas fraturas emocionais até que estejam mais curadas, evita que sejam tocadas de forma dolorosa por quem não tem capacidade de acolhê-las. Quando mantém em segredo seus medos mais profundos, impede que virem script para a interpretação de tudo o que você faz. Quando não revela a hierarquia afetiva, permite que as relações fluam sem competição desnecessária. Quando protege seus planos de saída, garante que possa preparar movimentos importantes sem pressão externa ou sabotagem emocional. Quando não transforma falhas morais em troféus verbais, preserva sua reputação e mantém aberta a possibilidade de ser visto como alguém em evolução. Quando esconde o preço pelo qual você se vende, dificulta que outros usem suas fraquezas como moeda de troca. Quando não espalha críticas profundas sobre quem está perto, evita criar registros permanentes que podem voltar contra você ou contra quem você ama. Quando mantém fantasias de vingança guardadas, impede que te vejam como alguém rancoroso e incapaz de superar. E quando não expõe a versão brutal da sua autoimagem, preserva espaço interno para reconstruir confiança em si mesmo sem depender de validação alheia. Cada uma dessas escolhas de silêncio fortalece sua autonomia emocional, sua clareza de propósito e sua capacidade de agir a partir de quem você realmente quer ser. Agora vem a parte mais importante: transformar tudo isso em prática real. Conhecimento sem aplicação vira apenas mais um conceito bonito que você concorda mentalmente, mas não incorpora na vida. Então aqui vai um exercício direto para você fazer depois deste vídeo. Pegue papel e caneta, ou abra uma nota no celular e responda com honestidade 3 perguntas. Primeira,
Quais dessas 9 coisas você tem revelado com facilidade? Onde você tem exposto demais sem perceber o impacto disso na sua paz e na forma como as pessoas te tratam? Segunda pergunta: para quem você tem entregado informações que não merecem esse nível de acesso? Não é sobre julgar as pessoas como ruins, mas sobre reconhecer que nem todo mundo tem maturidade emocional ou intenção genuína para lidar com suas partes mais frágeis. Tem gente que te ama, mas não sabe acolher vulnerabilidade sem transformá-la em dependência. Tem gente que é próxima, mas usa informação como poder. Identificar isso é proteção inteligente, não frieza. Terceira pergunta: que tipo de silêncio você precisa praticar pelos próximos 30 dias? Escolha uma ou 2 áreas específicas onde você vai conscientemente reduzir a exposição. Talvez seja parar de contar planos antes da hora. Talvez seja evitar desabafos emocionais com pessoas que não têm capacidade real de ajudar. Talvez seja simplesmente observar quantas vezes você sente vontade de falar sobre si mesmo e escolher de forma deliberada ficar em silêncio. Esse exercício não é teórico. É a ponte entre assistir um vídeo e realmente mudar a forma como você protege sua energia. Quando você responde essas 3 perguntas e age com base nas respostas, começa a sentir uma diferença real. Menos ansiedade social, menos dependência de aprovação, mais clareza nas decisões, mais respeito nas relações. A fortaleza do silêncio se constrói tijolo por tijolo, escolha por escolha, silêncio por silêncio. Nem tudo que é verdadeiro precisa ser dito, nem tudo que é sentido precisa ser exposto. A sabedoria não está apenas em falar bem, mas em saber quando não falar. Os estoicos entendiam que a palavra tem poder, mas o silêncio estratégico tem ainda mais. Porque quem domina o silêncio domina a própria narrativa interna sem precisar da validação constante do mundo externo. Se este vídeo te fez repensar o que você compartilha e como isso afeta a sua paz interior, deixe nos comentários apenas uma palavra: fortaleza. Assim eu sei que você ficou até o final e está comprometido em proteger sua própria estrutura interna. Deixe seu like se o conteúdo fez sentido. Inscreva-se no canal para continuar recebendo reflexões práticas baseadas na filosofia estoica. E se quiser, me diga nos comentários qual dos 9 pontos mais te impactou. Até o próximo vídeo e faça um excelente dia.